Olá pessoal, bom dia. Neste vídeo aqui eu vou falar, na verdade o tema deste vídeo aqui é o seguinte: o trabalho assistencial extraterrestre no planeta Terra. Então eu vou falar um pouco aqui sobre o que eu vi, o que eu tenho visto ao longo de algumas dessas décadas aí, né? Do trabalho assistencial dos extraterrestres aqui no planeta Terra, tá? Então veja bem, nós só evoluímos se nós fizermos alguma coisa de bom para as outras pessoas, de acordo com o seu discernimento, com a sua maturidade, com o seu entendimento, e tomando, obviamente, muito cuidado, porque essa questão de ajudar os outros a gente precisa tomar cuidado, tá certo? Mas é por isso que eu disse, de acordo com o seu discernimento. A gente não pode sair por aí ajudando os outros assim de qualquer jeito, tá? Mas a gente só progride, só evolui espiritualmente se a gente fizer alguma coisa de bom para as outras pessoas. Aqueles espíritos mais evoluídos, na verdade, eles agem anonimamente. Ninguém nem sabe, muitas vezes, a maneira como eles agem, tá? Nesse trabalho assistencial. Tá? Então, eu estou sendo assistencial. A partir do momento que eu me predisponho a preparar aqui um vídeo, né? Eu organizo aqui o vídeo, faço um vídeo de 10, 15 minutos. Algumas pessoas vêm. Então, quer dizer, eu já tenho um público, mesmo que seja pequeno, né? Algumas pessoas estão tendo acesso a essas informações que eu estou passando. Então, eu estou sendo assistencial. Através dos relatos que eu faço, através das experiências que eu já tive, ou que eu tenho, porventura eu tenha, enfim. Eu estou passando informações de natureza espiritual, que eu falo sempre, né? Ou consciencial, né? Como dizem os mais modernos aí, tá? Então eu estou sendo assistencial do meu jeito, passando informações que eu suponho que estejam sendo úteis, né? Tá certo? Para esclarecer algumas pessoas que estejam interessados na espiritualidade, tá? Então, olha, trabalho assistencial extraterrestre no planeta Terra. Então, como eu falei assim, em alguns segmentos aí da espiritualidade, principalmente os mais modernos, se fala muito em ser assistencial, em assistir as outras pessoas, assim, tá certo? Ou seja, de alguma maneira a gente ser assistencial, que nem eu falei, eu estou sendo assistencial a partir do momento que eu me predisponho a esclarecer outras pessoas a partir do que eu vejo através da clarividência, das experiências espirituais que eu já tive, tá certo? Então, essa é a minha proposta, assim, em ser assistencial. Mas existem N maneiras de uma pessoa ser assistencial. Depende, que nem eu falei, do discernimento dela, do que está ao alcance dela, tá certo? Da maturidade dela, do entendimento dela, das coisas espirituais e das coisas da vida, tá certo? Tá? Então, olha, a clarividência revelando para o pesquisador aspectos específicos da atuação assistencial extraterrestre aqui neste planeta. Então veja, os extraterrestres, eles não, de momento, eles não vão descer ali na praça e sair conversando com todo mundo. Mas quem é clarividente ou projetor consciente pode vê-los à vontade. Eles estão aí, trabalhando aqui no planeta Terra, fazendo várias atividades. Tá certo? Então, que nem eu disse, não há necessidade de nós ficarmos esperando eles descerem com o disco voador aqui na praça, aqui, para a gente ver os extraterrestres. Eles sempre estiveram aqui. Tá? Então, olha, a clarividência foi a maneira, o meio que eu encontrei para poder vê-los. Que eu falei assim, a partir dos 25 anos que eu comecei a ver, digamos assim, através da clarividência, a vivenciar fenômenos assim, foi quando eu comecei a vê-los. Tá? Então, olha,
é que nem eu falei, nós, seres humanos, mais assim que tem um certo esclarecimento, a gente pode ser assistencial, cada qual a sua maneira, o seu jeitão. Hoje tem aí as mídias sociais, tem a internet, você pode informar as outras pessoas e tal, né? Mas existem várias maneiras, tá? De ser assistencial. Sendo assistencial, você está evoluindo espiritualmente ou consciencialmente. Tá? Então, olha, a assistência extraterrestre prestada no trabalho de atendimento e encaminhamento de espíritos, né? Eu marquei aqui consciexes, mas espíritos. Consciexes perturbadoras. Então, aqui no planeta Terra, tem muita perturbação espiritual. Uma das coisas que os extraterrestres fazem, né, é desassédio, desobsessão. De diversas maneiras. Em alguma instituição, pode ser até num centro espírita. Simples, assim, às vezes num centro espírita simples, está lá uma equipe de extraterrestre fazendo um trabalho de desobsessão. Só os clarividentes ali da instituição, até, às vezes até vê. Pode ser num instituto, numa organização. Eles agem de diversas maneiras. Podem, que nem eu falei aqui, ó. Tá? Isso eu estou transmitindo informações do que eu já vi. Tá? Então eles podem trabalhar com desobsessão, com desassédio, com entidades perturbadoras, assim, né? Com obsessores em geral. Tá? Pode prestar socorro, enfim, tá? Da maneira deles e com o que eles dispõem. Né? Ó, o amparo extraterrestre nas atividades diárias. Como que pode ser o amparo dos extraterrestres? Pode ser através de um trabalho de proteção. Pode ser ele como se fosse um guia seu. Tá? Está te acompanhando ali em determinados momentos específicos da sua vida. Tá? Às vezes se a pessoa não é clarividente, não vai vê-los, né? Mas pode pressenti-los. Ter aquele pressentimento, né? Tá? Então é um trabalho de proteção. Em épocas, assim, em certos momentos mais importantes, né, eles podem fazer um trabalho de proteção a algumas pessoas. Especificamente em algumas pessoas. Tá? Às vezes aquelas pessoas, num determinado momento da vida, vão precisar de uma proteção mais específica e tal. Os extraterrestres podem proteger aquela pessoa durante aquele período de tempo. Tá? Então, olha... Depois de certo tempo trabalhando no plano extrafísico da Terra, alguns amparadores extraterrestres reencarnam aqui mesmo. Então, olha, depois de estar fazendo esse trabalho assistencial aqui, extraterrestre aqui na Terra, então alguns deles mesmo reencarnam aqui. Eles resolvem reencarnar aqui para ampliar, para prestar uma assistência mais específica, mais abrangente. Tá? Então, aos poucos, reencarna um, depois reencarna outro, ressoma, né? Encarna um, tá? Então, não é muito comum eles chegarem aqui e já reencarnarem. Então, eles geralmente costumam se ambientar aqui durante algum tempo, alguns anos, ou às vezes até algumas décadas. Tá? Porque o planeta de onde ele vem, os extraterrestres vêm, são vários, muitos planetas, muitos, é diferente da Terra. Então eles levam um tempo para se ambientar aqui. Então eles começam fazendo aqueles mais assim, aqueles que são mais avançados, né? Tem esse detalhe. Eles começam a fazer trabalho assistencial extrafísico. Depois reencarnam aqui na Terra mesmo, aqui. Tá? Para prestar uma assistência mais específica no plano físico. Então, olha, quando eles já estão mais ou menos próximos de reencarnar, o paravisual deles já está quase humano, assim. Porque é o seguinte, se eles têm uma baita orelhona, a orelha dele vai diminuindo, o paravisual vai modificando. Às vezes tem uma aparência de um lagarto, de acordo lá com o planeta de origem deles, às vezes vem de um planeta aquático, ou de outro tipo de planeta. Então o paravisual deles vão modificando, vão ficando mais próximo do ser humano, que é para poder, depois que reencarnar, tomar aquela aparência humana, né? Dos seres humanos da Terra, né? Tá? Então o paravisual
dos extraterrestres, quando já estão assim naquele período pré-ressomático, pré-reencarnatório, já está quase parecido com o do ser humano. Tá? Agora veja bem, depois que os extraterrestres, esses mais avançados, os trabalhos assistenciais extrafísicos, iniciados ainda na infância por consciências originárias de outros orbes planetários. Então veja bem, olha, esses extraterrestres mais avançados, depois que eles reencarnam, eles não precisam ficar adultos para poder fazer trabalho assistencial. Na infância, eles já começam na infância, bem na tenra idade mesmo. Tá? Já começam a prestar o trabalho assistencial deles aqui na Terra mesmo, já na infância. Então, olha, o parapsiquismo avançado de consciência, né, de espíritos, de pessoas, né? Não de espíritos. O parapsiquismo avançado de crianças, com origens extraplanetárias observado desde tenra idade. Então, olha, a menininha clarividente e clareaudiente. O menininho projetor consciente. Então, olha, quando a consciência é muito avançada, vinda desses planetas mais adiantados aí, quem é clarividente vê, depois que aquele extraterrestre reencarnou aqui na Terra, vê aquela criancinha projetada no plano extrafísico prestando um trabalho assistencial. Então, eles já começam a fazer trabalhos assistenciais como desobsessão, como a proteção, assim, que nem eu falei assim, e outros assistenciais, outros tipos, trabalhos assim de cura, por exemplo, de ajudar com cura, restabelecimento da saúde das pessoas. Então, às vezes, você sabe que quem é clarividente, que acompanha, que faz acompanhamento reencarnatório aí, já percebe aquela criança que veio de outro planeta mais avançado. Eu já fiz esse tipo de observação por anos, assim, a fio, né? Eu ficava observando o trabalho assistencial antes de reencarnar, depois que reencarnava, depois que reencarna, assim, eu fiquei observando, eu fiz observação em alguns, assim, vários, que veio de planetas mais avançados. Então, quando a criancinha é pequenininha, assim, a gente observa. Às vezes é criança que é clarividente, clareaudiente, projetor consciente, desde pequenininho, tá? Tem essas habilidades parapsíquicas desde a infância. Desde bem 4, 5 anos de idade, 3 anos de idade, você já nota que ele está vendo os espíritos, ouve os espíritos, faz projeção consciente, mas desde pequenininho. E já começa a prestar o seu trabalho, assim, quando está projetado durante o sono, vai fazer trabalhos assistenciais. A gente vê trabalho de desobsessão, de amparo, assim, de proteção, de cura, de atendimento a pessoas doentes. A gente vê, logo pequenininho a gente já vê, depois que esses extraterrestres mais avançados reencarnam na Terra, ainda na infância, com 3, 4 anos de idade, quando a gente observa através da clarividência, a gente vê eles trabalhando. Então eles não vão esperar a idade adulta. Agora, quem não é avançado, não tem esse desempenho. Assim, vai começar a exercer trabalhos assistenciais na fase adulta, lá beirando já 30 anos de idade. Mas quem é avançado, não. Esses que vêm de planetas mais avançados, eles começam isso quando muito pequeno, muito na infância ainda. Eles começam a ser assistenciais, a ajudar os outros ainda na infância. Tá? Não vai ser necessário, não é, que nem, é diferente de outros que não têm tanta evolução, que começam a prestar trabalhos assistenciais com 30 anos de idade, ou mais. Tá? Então, olha, quando se fala em ser assistencial, agora eu vou ser um pouquinho mais específico. Então, essas civilizações, algumas civilizações mais avançadas, eles conhecem muito bem o holossoma do ser humano. O que é o holossoma? É o conjunto de corpos que nós temos. Tá? O holossoma, algumas civilizações mais avançadas conhecem muito bem o holossoma humano. Tá? Por isso que eles têm essa cancha, esse desempenho. Tá? Tanto quando estão estagiando aqui, fazendo um trabalho assistencial, ainda antes de reencarnar, como depois, quando reencarnam, ainda criancinha, eles têm esse desempenho. Porque eles têm
conhecimentos técnicos sobre o holossoma humano, que é o conjunto de corpos que nós, seres humanos, possuímos. Tá? Então, olha, eles podem trabalhar assim, atuando nos chakras do corpo humano, na questão das energias do corpo humano. Então, olha, coisas que eu já vivenciei e que eu já vi, tá certo? Expansão do corona chakra, aqui na cabeça, aqui, ó, o chakra coronário aqui em cima. Ó, implantes no cardio chakra, implantes no corpo físico, tá certo? Isso visando, em certos casos, proporcionar um período de sobrevida a algumas pessoas específicas. Se a pessoa ia morrer, ia dessomar, desencarnar com 50 anos, às vezes a pessoa vai dessomar um pouco mais tarde, para ainda realizar algum trabalho, e assim, que seja útil, digamos, né? Então, olha, implantes, expansão do trabalho no corona chakra, no cardio chakra, no laringo chakra, né? Tá? Eu já falei em vídeos assim, que uma vez introduziram um tipo de uma sonda através do laringo chakra meu aqui, parecido com endoscopia, tá? É tipo de uma sonda gástrica. Então veja, trabalhos através dos chakras em geral, tá? Mas que nem eu falei, promovem a expansão, podem fazer implantes nos chakras mesmos, ou no próprio corpo humano, no soma, né? Comigo aconteceu uma experiência marcante, onde os extraterrestres, promoveram a soltura do holochakra. Tá? Quando se fala em soltura do holochakra, são as energias da pessoa. Tem muita gente que fala de uma maneira tão, assim, habitual, que parece que aquilo é uma coisa bastante simples. Mas, pela experiência que eu tive, é algo assim bem complexo. A soltura completa do holochakra, porque aí você se projeta com muita facilidade quando ocorre, porque o que prende a gente no corpo são as energias do energossoma, do holochakra. Tá? É isso que retém essas amarras que prendem o psicossoma, né, ao corpo humano. Então, quando muita gente fala assim, soltura do holochakra, com a tal naturalidade assim, parece que é simples, mas eu achei muito complexo. A soltura das energias mesmo assim. Porque quando isso acontece, a gente sai fora do corpo com facilidade. Se projeta com o psicossoma facilmente. Tá? Então, nesse momento da soltura do holochakra, do energossoma, duplo etérico, quando isso acontece, a gente vê com facilidade ao redor, assim, com muita facilidade ao redor, porque você está solto do corpo físico com as energias bem soltas. Tá? Então, eles promovem também a soltura do holochakra, uma situação muito específica, aliás, e bem complexa. Eu não achei simples, né? Eu passei por isso e foi uma experiência muito marcante. Eu descrevi, acho que em umas 10 páginas, mais ou menos, de 8 a 10 páginas. Eu tenho essa experiência aí, mas eu descrevi. Tá? É uma experiência muito marcante. Tá? Então, os extraterrestres, eles têm conhecimentos muito específicos sobre o holossoma. Tá? Corpo humano, holochakra, né, ou energossoma, psicossoma, corpo mental, ou mental soma. Eles conhecem isso muito bem, porque eu já passei por várias experiências assim. Tá? Eles têm uma tecnologia. Isso aqui, ó, usando paratecnologia. Tá? Eles têm uma paratecnologia muito avançada e têm conhecimentos técnicos muito avançados. Eu mesmo já passei por isso, mas eu não tenho a compreensão do funcionamento dessas ferramentas, desses dispositivos, assim. Eu vejo, né? Que via muito. Hoje não vejo tanto. Tá? Mas via com muita frequência. Essa paratecnologia, os extraterrestres, a atuação, né? Mas a gente vê assim, a gente deduz que aquilo ali é para ajudar
certas coisas que aconteceram comigo ao longo do tempo, eu vi que era para ajudar na questão da saúde minha, assim, né? Por causa dos ataques extrafísicos. Eu sempre fui muito atacado extrafisicamente, sempre. Então eu sempre tive muitos problemas de saúde. E eles ajudaram no que puderam, né? Agora que nem eu falo, ó, infelizmente, não saberia dizer assim, né? Se infelizmente ou felizmente, muitas pessoas, as pessoas em geral não são clarividentes, porque o que ajuda muito é você ver através da clarividência, ou ser projetor consciente, que já é uma outra situação. A projeção consciente, ela faculta uma outra, amplia muito mais. Mas no meu caso, o fenômeno parapsíquico que mais aconteceu comigo foi a clarividência, e foi onde eu pude obter muitas informações de natureza espiritual. E aqui, como estamos falando da atuação dos extraterrestres, né? Atuação assistencial, né? Dos extraterrestres aqui no planeta Terra. Tá? Uma outra coisa, também, que ainda, talvez, eu acho que nessa vida eu não vou ter esse acesso mais, é esmiuçar a questão do funcionamento da glândula pineal, que fica no cérebro. Tá? Eu fiquei com a desconfiança que essa glândula pineal, ela tem a ver com funcionasse como um arquivo, assim, um tipo de um backup de vidas passadas. Como funcionasse como um HD, assim, de onde tivesse armazenados todas as reencarnações passadas nossas. Eu tive uma vivência assim, mas não deu assim para ter uma confirmação. Mas eu fiquei desconfiado diante depois daquela vivência lá. Tá? Que a glândula pineal, ela contém informações de vidas passadas. A glândula pineal, tá? Que fica aqui na cabeça da gente. Tá? Mas seria isso aí. Agora veja bem, assim, na questão assistencial. Agora, veja que no dia a dia aqui das pessoas existe aquela pergunta: nós estamos sós no universo? Então veja bem, o clarividente está bem à frente, neste sentido, sobre a vida inteligente em outros planetas. Tá? Quem é clarividente ou projetor consciente está à frente do seu tempo, porque a grande maioria das pessoas, dos seres humanos da Terra, ainda fazem essa pergunta: nós estamos sozinhos aqui no planeta Terra, no universo? Só existe vida inteligente na Terra? Então, olha, quem é clarividente e projetor consciente está bem à frente do seu tempo, porque a gente já sabe que os extraterrestres estão desempenhando atividades diversas aqui, de pesquisa, de amparo, trabalhos assistenciais. Quem é clarividente ou projetor consciente vê-los, sabe disso. Tá? Mas é isso aí, pessoal. É que nem eu disse, né? Ser assistencial, eu estou sendo assistencial com o que eu disponho, que é transmitir as informações que eu possuo. Tá certo? Mas a pessoa pode ser assistencial de N maneiras. Tá certo? Bom dia.